Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Irradiar. Esse aqui é o nosso espaço para a gente conversar sobre radioterapia. E hoje a gente vai fazer tipo uma viagem no tempo, sabe? Para explorar a história da radioterapia. A ideia é entender como é que essa ferramenta surgiu e, como se tornou tão importante, né, no tratamento do câncer. Fica até a pergunta no ar: quem será que descobriu os raios-x e como isso sim começou a mudar a medicina? Vamos mergulhar juntos nessa história que, olha, teve momentos incríveis de avanço, mas também os perigos que ninguém esperava. Olá a todos, muito bom estar aqui para essa conversa, para a gente revisitar mesmo as origens da radioterapia. Vamos passar pelos marcos, né? Desde as primeiras descobertas que deram um pontapé inicial, até aqueles primeiros passos que, definiram a área como a gente conhece hoje. E acho que vale a pena mencionar, né, que o conteúdo que a gente vai discutir aqui teve a curadoria do Dr. Henrique Braga. Ele é médico radioterapeuta, formado pela USP e hoje é coordenador médico de radioterapia na Rede Américas. Excelente. Então tá tudo pronto para a gente embarcar nessa história. Pode irradiar. Pode irradiar. Vamos lá então. Nossa história começa lá no finalzinho do século XIX. Era uma época, assim, de muita agitação científica, sabe? E foi nesse clima todo que algo bem inesperado aconteceu num laboratório lá na Alemanha. Em novembro de 1895, tinha um físico, o Wilhelm Conrad Röntgen. Ele estava trabalhando com uns tubos de raios catódicos e aí ele notou uma coisa curiosa. Uma tela fluorescente que estava ali perto começou a brilhar. Do nada, assim, sem luz visível. Isso. E ele ficou intrigado, né? Começou a investigar e percebeu que estava lidando com uma radiação que ninguém conhecia. Ela conseguia atravessar coisas mais leves, tipo papel, madeira, até os tecidos moles do corpo. Mas era barrada por coisas mais densas, tipo metal e os ossos. Como ele não sabia o que era, chamou de raio-x. O X do desconhecido mesmo. E a primeira imagem que ele fez com esses raios foi a mão da esposa dele, a Ana Berta, né? É famosa essa imagem. Dá pra ver direitinho os ossos, até o anel no dedo dela. Fico imaginando o susto e o fascínio na época. Foi divulgado como raios mágicos, né? Foi um impacto muito rápido, sim. O Röntgen publicou a descoberta em dezembro de 1895. E um detalhe interessante sobre ele é que ele decidiu não patentear. Ele achava que a descoberta tinha que ser para todo mundo. Inclusive, ele doou o dinheiro do Prêmio Nobel de Física, que ele ganhou em 1901, para a universidade, para apoiar mais pesquisa. Essa atitude dele talvez até acelerou o uso na medicina, né? Nossa, que postura diferente. E quase na mesma época veio outra descoberta importante ligada à radiação, certo? Exatamente. Um pouquinho depois, em 1896, um físico francês, o Henri Becquerel, ele estava estudando a fosforescência de uns sais de urânio, e aí ele percebeu que esses sais emitiam, sozinhos, uma radiação que marcava chapas fotográficas. Mesmo no escuro, mesmo cobertas, era a descoberta da radioatividade natural, uma coisa que vinha do próprio átomo espontaneamente. Entendi. Então, de um lado, a gente tinha os raios X, que eram produzidos artificialmente, e do outro, essa radioatividade natural. Imagino que não demorou muito para alguém pensar: opa, será que dá para usar isso para tratar alguma doença? E aconteceu bem rápido mesmo, né? Ainda em 1896, parece que um estudante de medicina lá de Chicago, o Emil Grube, ele tinha se queimado testando tubos de raios-x nas mãos. Sim, ele sofreu queimaduras testando os tubos. E aí ele teve essa ideia, né? Observou o efeito na pele e pensou que talvez pudesse ser útil contra alguma lesão. E em janeiro de 1896, ele pegou e aplicou os raios-x numa paciente que tinha um câncer de mama que tinha voltado. Esse é considerado o primeiro registro de uso terapêutico da radiação. Daí surgiu o termo rontgeneroterapia. Mas no começo, como é que eles controlavam isso? Não devia ser nada fácil saber a dose certa, né? Não era mesmo, de jeito nenhum. O conceito de dose, como a gente entende hoje, não existia. O tratamento era meio na base do tempo de exposição. Quanto tempo ficava ligado ao aparelho. Era muito no olhômetro, vamos dizer. E isso, claro, resultava muitas vezes em efeitos colaterais bem sérios, tipo queimaduras feias na pele dos pacientes. Não se conhecia o risco a longo prazo.
E para os próprios operadores dos equipamentos, imagino que eles também corriam riscos ali, né? Corriam e muito. Não tinha proteção adequada, ninguém sabia direito sobre os efeitos que a radiação acumulava no corpo. Muitos dos pioneiros tiveram problemas de saúde por causa disso. É um contraste enorme com a segurança e a precisão que a gente tem hoje, né? O foco total em proteger o tecido saudável. Essa fase inicial já mostrava o potencial, mas também os perigos. E aí, nesse cenário, entram umas figuras bem conhecidas. Sim, aí entram Pierre e Marie Curie. Lá em 1898, em Paris, eles começaram a investigar mais a fundo essa tal radioatividade que o Becquerel tinha descoberto. Eles estavam analisando um minério de urânio, a pechlablenda, e notaram que ela era mais radioativa do que o urânio puro deveria ser. Isso levou eles a isolarem dois elementos novos, muito, muito mais radioativos: o polônio e o rádio. E foi a Marie Curie que deu o nome para o fenômeno, radioatividade. O trabalho deles foi tão importante que rendeu 2 prêmios Nobel, né? Uma coisa raríssima. Exato. Eles dividiram o Nobel de Física em 1903 com o Becquerel e depois a Marie ganhou sozinha o de Química em 1911. Ela foi a primeira pessoa na história a ganhar o prêmio em 2 áreas científicas diferentes. A dedicação deles era algo impressionante. E com a descoberta do rádio, que era um elemento com uma radioatividade tão intensa, surgiram novas ideias de tratamento, né? Principalmente uma técnica mais localizada. Isso. O que a gente hoje chama de braquioterapia começou mais ou menos aí. A ideia era usar a radiação do rádio bem pertinho do tumor ou até dentro dele. Começaram a usar pequenas fontes de rádio, tipo uns tubinhos ou agulhas que eram inseridas em cavidades do corpo, como útero, reto, ou então implantadas em tumores mais na superfície da pele. Era chamada braquiterapia de baixa taxa de dose, a LDR, né? Onde as fontes ficavam lá por horas, às vezes dias, liberando radiação devagarinho. E dava resultado. Olha, os resultados iniciais para alguns tipos de tumor, como os de pele e alguns cânceres ginecológicos, mostraram que o tumor diminuía sim. Isso gerou um otimismo muito grande em torno do rádio. Mas esse otimismo todo acabou tendo um lado meio sombrio, né? A tal da radiumania. Pois é, infelizmente. O fascínio pelo rádio era enorme, mas ninguém conhecia direito os perigos reais. Isso levou a um uso comercial, assim, totalmente sem controle. As pessoas achavam que o rádio tinha propriedades quase milagrosas, que dava energia, curava tudo. É até bizarro pensar nisso hoje. Mas vendiam de tudo com rádio. Água radioativa que diziam ser tônico, creme de beleza, sais de banho. Acreditavam que fazia bem. E um dos exemplos mais tristes dessa época foi o uso de tinta com rádio para fazer relógio brilhar no escuro. Aquilo teve consequências sérias. As Radium Girls, as moças que pintavam esses mostradores, a história delas é muito triste mesmo. Muito. Isso foi nas décadas de 1910, 1920. Para fazer aqueles tracinhos finos dos números e ponteiros, elas precisavam de um pincel bem fininho. E o jeito que elas acharam foi lamber a ponta do pincel para afinar. Com isso, elas acabavam ingerindo pequenas quantidades de tinta com rádio todo dia, repetidamente. Sem ter a menor ideia do veneno que estavam engolindo, né? Nenhuma ideia. Anos depois, muitas começaram a ter problemas gravíssimos. Necrose nos ossos da mandíbula, uma anemia muito forte, câncer nos ossos. A luta delas para conseguir reconhecimento e justiça, que acabou num processo lá em 1928, foi um marco, foi um alerta gigante sobre os perigos da exposição crônica à radiação e ajudou a impulsionar a criação de normas de segurança no trabalho. Uma lição bem dura, mas que foi necessária, pelo visto. A partir daí, a preocupação com a segurança começou a ser levada mais a sério, né? Com certeza. Ficou muito claro que a exposição sem controle era perigosa. Vários pioneiros da área ficaram doentes por causa da exposição no trabalho. Tem o caso conhecido do Clarence Daly, que era assistente do Thomas Edison e trabalhava muito com raio-x. Ele morreu em 1904 por complicações de câncer de pele. Isso deve ter dado uma acelerada na criação de órgãos para regular isso, imagino. Deu sim. A necessidade de ter limites de exposição, de ter protocolos de proteção, ficou evidente. Aí, em 1928, criaram a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, a ICRP.
Ela existe até hoje e é quem estabelece as recomendações de segurança. Foi um passo importante para começar a ter limites de dose e exigir o uso de barreiras, como o chumbo. E além da segurança, tinha o outro desafio que era medir a radiação de um jeito confiável. A tal da dosimetria. Fundamental. Medir a dose só pelo tempo de exposição ou pela quantidade de rádio era muito impreciso. Não dava para comparar tratamentos entre diferentes lugares, nem ter certeza se a dose que um médico planejou era a que o paciente estava recebendo mesmo. E quando isso começou a melhorar? Como passaram a medir de forma mais padronizada? Foi um processo, levou um tempo. Em 1953, surgiu uma unidade chamada RAD, que significa Radiation Absorbed Dose, ou dose de radiação absorvida. Mas o marco mesmo foi em 1975, quando adotaram o Gray, que a gente usa como padrão até hoje, o G. Um Gray equivale a 100 rad. Ter uma unidade padrão foi essencial para poder comparar resultados de estudos, para desenvolver técnicas mais consistentes e seguras. Entendi. E junto com essa melhoria na dosimetria, surgiu uma ideia que mudou completamente a forma de aplicar radioterapia, né? Sim, o princípio do fracionamento da dose. No começo, a ideia era tentar tratar com uma dose única, bem alta, para acabar logo com o tumor. Só que isso causava um dano muito grande nos tecidos normais que ficavam perto. Às vezes levava até a necrose, a morte do tecido. E como perceberam que dividir a dose em várias vezes era melhor? Olha, muito do crédito vai para um cientista francês chamado Claudius Regaldi. Lá pelos anos 1920, ele fez uns experimentos bem interessantes irradiando testículos de carneiro. Ele notou que se desse uma dose única muito alta, destruía tudo ali. Mas, se ele pegasse a mesma dose total e dividisse em várias aplicações menores ao longo de vários dias, ele conseguia eliminar as células germinativas, que se dividem rápido, parecido com as células do câncer, mas preservava o tecido normal em volta. Ah, então a sacada foi que dividir a dose com um intervalo entre as aplicações dava tempo para as células normais se recuperarem um pouco do dano da radiação. Exatamente. As células normais geralmente têm uma capacidade de reparo melhor do que muitas células de câncer. Então, com o fracionamento, o dano ia se acumulando mais no tumor, enquanto o tecido saudável conseguia se recuperar entre uma sessão e outra. E foi assim que nasceu o fracionamento, que é a base da radioterapia externa até hoje. Aquelas sessões diárias por algumas semanas. Isso mesmo. O esquema de fracionar a dose total em doses diárias menores, tipo 1,8 ou 2 grays por dia, durante algumas semanas, virou padrão. Permitiu entregar uma dose total alta o suficiente para controlar o tumor, mas com uma toxicidade aceitável para os tecidos sadios. Foi uma compreensão da biologia aplicada na prática clínica. Legal. Então, com mais segurança, melhor medição da dose e o fracionamento estabelecido, o próximo passo era ter fontes de radiação que fossem mais adequadas para tratar tumores mais profundos no corpo, né? Sim, o rádio era bom para braquiterapia, mas a energia dele era relativamente baixa para atravessar muito tecido nos tratamentos externos, a teleterapia. Tentaram usar o Césio-137 ali nos anos 30, 40. Ele tinha uma energia um pouco maior, só que a meia-vida dele é muito longa, 30 anos. Isso trazia um risco grande de contaminação se tivesse algum vazamento da fonte. Então o uso acabou sendo mais limitado. E aí entrou em cena o cobalto-60, esse nome eu já ouvi falar bastante. O cobalto-60 foi um avanço importante, sim. Ele começou a ser produzido em reatores nucleares a partir dos anos 50. A grande vantagem é que ele emitia raios gama com uma energia bem mais alta, cerca de 1,25 MeV. Isso permitia tratar tumores mais profundos com mais eficácia. E quando ele começou a ser usado nos hospitais? O primeiro aparelho de teleterapia com cobalto-60 foi instalado em 1951, lá no Canadá. Esses aparelhos ficaram conhecidos como as bombas de cobalto. Eles também tinham uma coisa importante. Permitiam colimar o feixe de radiação, ou seja, direcionar ele melhor para o alvo, para o tumor. A chegada do cobalto-60, junto com a dosimetria ficando melhor, representou um salto na capacidade de tratamento. Deu para tratar mais tipos de câncer, com mais segurança, mais eficácia. Esses equipamentos se espalharam pelo mundo todo nas décadas seguintes. E a braquiterapia?
aquela técnica de colocar a fonte perto do tumor, ela também continuou evoluindo nesse período? Continuou assim. Nesses anos 60, um outro material radioativo, o irídio 192, começou a substituir o rádio em muitas aplicações de braquiterapia. O irídio 192 tinha algumas vantagens. Era mais compacto para dar a mesma intensidade de radiação e a energia dele era boa para tratamentos dentro dos tecidos ou em cavidades do corpo. E foi aí que surgiu a braquiterapia de alta taxa de dose, a HDR. Qual é a diferença principal dela para a LDR que você mencionou antes? A HDR foi outra mudança bem significativa. Em vez de usar fontes de baixa atividade que ficavam dias no paciente, LDR, a HDR usa uma única fonte bem pequena, mas muito potente de irídio 192. Essa fonte é movida por um sistema remoto controlado por computador que a gente chama de afterloading. A fonte passa por dentro de uns aplicadores que foram colocados no paciente e a dose toda é entregue em questão de minutos, normalmente em poucas sessões. Ah, então é muito mais rápido. E quais as vantagens disso? Várias. Primeiro, reduziu muito a exposição à radiação para a equipe médica, porque a fonte só sai do cofre protetor quando o paciente já está posicionado e a equipe saiu da fala. Além disso, permitiu que muitos tratamentos fossem feitos em ambulatório, sem precisar de internação longa, como em muitos casos de câncer ginecológico. E o controle computadorizado da fonte também aumentou a precisão do tratamento. E falando em precisão, teve um outro desenvolvimento nessa época que foi muito focado em tratar lesões bem pequenas dentro do cérebro, sem precisar de cirurgia aberta, né? Ah, o Lars Lexell e a radiocirurgia estereotáxica. Exatamente. Nos anos 50, esse neurocirurgião sueco Lexell teve a ideia de usar múltiplos feixes de radiação bem fininhos, todos focados com extrema precisão num único ponto dentro do cérebro. Em 1967, ele conseguiu implementar o primeiro sistema que fazia isso usando fontes de cobalto 60. Ficou conhecido como Gamma Knife. Isso permitia dar uma dose de radiação muito alta num volume minúsculo, com precisão de milímetros, poupando ao máximo o tecido cerebral normal em volta. Deve ter aberto portas para tratar tumores e outras lesões no cérebro que antes eram consideradas inoperáveis, né? Foi um marco, sim. Um passo importante nessa busca por tratamentos cada vez mais focados e menos invasivos para o paciente. E aí, já caminhando para os anos 70, 80, uma nova tecnologia começou a despontar. E que, ia acabar dominando a radioterapia externa nas décadas seguintes. Os aceleradores lineares, os LINACs. Sim, os LINACs eles marcam o início da próxima grande fase tecnológica da radioterapia. A diferença principal é que eles não usam uma fonte radioativa natural ou artificial que fica lá emitindo radiação o tempo todo. Eles geram a radiação na hora, acelerando partículas, elétrons, eletronicamente, e aí produzem raios-x de alta energia ou feixes de elétrons para o tratamento. Isso abriu um leque de novas possibilidades, né? Mas talvez a história da era dos Linacs e das técnicas mais modernas que vieram com eles mereça um capítulo à parte, né? Concordo plenamente. O desenvolvimento dos Linacs e tudo que veio junto, o planejamento por computador, o uso de imagens para guiar o tratamento, é o que nos leva à radioterapia de altíssima precisão que a gente tem hoje. Mas toda essa base que a gente discutiu aqui foi fundamental. Se a gente for recapitular rapidinho, começamos lá com as descobertas dos raios-x pelo Röntgen e da radioatividade pelo Becquerel e pelo casal Curie. Vimos os primeiríssimos usos terapêuticos, mas também os perigos daquela radiomania que acabou ensinando lições importantes sobre segurança. Falamos da importância de começar a medir a dose de um jeito mais padronizado, com as unidades RAD e depois o Gray. E do princípio do fracionamento do regal, que permitiu tratar melhor, equilibrando a eficácia no tumor e a segurança para os tecidos normais. E aí acompanhamos a chegada de fontes artificiais mais adequadas, como o cobalto 60 para teleterapia e o irídio 192 para braquiterapia, e também técnicas que buscavam mais precisão, como a braquiterapia HDR e a radiocirurgia do Lexell. Foi uma jornada e tanto por essas primeiras décadas. E no próximo episódio, então, a gente continua essa história. Vamos ver como o planejamento guiado por imagem e os aceleradores lineares permitiram tratamentos ainda mais focados, mais personalizados. Isso.
Vamos finalmente desvendar o que significam aquelas siglas todas. 3D-CRT, IMRT, IGRT, VMAT, SBRT. E entender como cada uma delas representa um passo adiante na forma de entregar a radiação de um jeito mais inteligente e eficaz contra o câncer. Combinado, parece ótimo. Muito obrigado pela companhia neste nosso primeiro episódio do Pode Irradiar. Esperamos que tenham curtido essa viagem pelas origens da radioterapia. Obrigada a todos que ouviram, foi um prazer compartilhar um pouco dessa história fascinante. Não deixem de seguir o nosso canal para não perder os próximos episódios e continuar explorando com a gente o universo